tô esperando aqui faz 2 horas. Unindo tecnologia e inovação, a Blue entrega aos seus usuários personalização no atendimento e cuidado à saúde, realizando um monitoramento remoto de saúde e acompanhamento de ponta a ponta, para que você se sinta protegido. Nosso foco está em você. Nossa atenção é dedicada a ouvir você, porque você é a nossa pessoa. Aqui o papo é diferente. Papo Cabeça Cash, aqui o papo é diferente. Papo Cabeça Cash, aqui o papo é diferente. Papo Cabeça Cash, aqui o papo é diferente. Buenas, tudo bem com você? Eu espero que sim. Ó, cenário novo, na verdade não é um cenário novo, é o segundo cenário do PPA onde eu estou aqui gravando, geralmente é no outro cenário, mas esse é um programa especial que vem um cara diretamente do Rio de Janeiro, fazer parte aqui do Papo Cabeça Cast. Eu sou muito honrado de ter esse cara aqui, mas antes de falar dele, eu quero agradecer a você imensamente que está aqui nesse programa especialíssimo hoje e muito obrigado. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu joinha que ajuda pra caramba a gente e principalmente você que ainda não é patrocinador, tá aqui, ó, a nossa rede social, Jeff Araújo, _oficial, ou aqui, @Papo Cabeça Cast, procura a gente e fortaleça ainda mais a sua marca, os seus corretores vão ver você, porque graças a Deus a gente está chegando a mais de 4.000 inscritos no nosso canal e também muitas visualizações nas nossas redes sociais. Então, acompanha sempre a gente sempre tem uma coisa bacana aqui. Tem aqui uma galera que veio aqui diretamente do Rio de Janeiro, por que não dizer, para representar essa empresa maravilhosa que é a Clean Saúde. Eu estou aqui com o meu amigo de longa data. Me deve almoço, dinheiro, sobremesa, tudo. Vocês não têm noção. Senhoras e senhores, Luiz Henrique. Caraca, meu irmão. Cheguei, cara. Finalmente, cheguei, Jesus amado. Cheguei. Cara, primeiro... E aí, Luizinho? Prazer inenarrável estar aqui. Cê é Muito louco, obrigado mano. pelo convite. Imagina. Bom demais rever os amigos, né? Num dia como esse aqui, de São Paulo, frio.
né? Sim. Pra que não, Tava né? desacostumado. 17 graus pra gente é frio pra Eu burro. imagino, meu irmão. É, mas a gente Lá não faz podia. quanto na média? Na média, sim, Na normal. média, No friozinho, na quente, média. fervendo, né? Pegando Inferno. fogo, inferno, né? Hoje é inferno o Rio de Janeiro, mas frio pra carioca é 20 graus, cara. Ai, que benção. Isso é benção demais, cara. Hoje eu tava revendo uns amigos aqui em São Paulo, tava lembrando da época que a gente ia trabalhar usando luva, 12, 13 graus, né? Na época de agosto, aquela coisa. Senhora, lá na Né? Matias Aires. Matias Aires, isso aí. Tinha que apertar o botão do elevador com luva, só que não tinha sensor. Quem tirava a luva? Eu posso falar um negócio? Sabe o que eu lembro? Nossa, isso é maravilhoso, cara. Alex Costa vem do Rio de Janeiro para assumir São Paulo, junto com Cláudio José Pardal, da Intermédica, e Alex Costa chegou no verãozão, né? Sim. Verãozão em São Paulo é bacaninha, não é como o Rio, mas é gostosinho, tal. Quando veio o inverno, meu, ele fez eu ir no Brás com ele, comprar aquele sobretudo, e ficava frio do cara, não sei o que, parecia o rabugento, tá ligado? Você tá ligado, né? Frio do cara, que isso? Big, ele fala, Big, que frio do cara, e com luva assim, e para de reclamar, e fumando lá embaixo, fumando, então a gente tava no 14º, né? Descia pra ficar fumando, cara, puta, nunca mais esqueço, cara, que figura que é. Verdade. E aí é o costume, né? Costume. Muito bom. Costume. Luizinho, e aí, cara? Tudo bem? Como é que tá as coisas? Você tá lá na Clean, firme e forte. A gente vai falar da Clean, mas eu quero sempre voltar. Eu volto um pouquinho no tempo pra gente conversar e falar de você. Carioca da Gema, meu irmão. Carioca da Gema. Carioca da Gema. Nascido aonde? Nascido e criado em Botafogo. Morei minha vida inteira na Zona Sul, Laranjeiras, Largo do Machado, Zona Sul do Rio de Janeiro mesmo. E carioca. Nasci em Botafogo, mas torço pro Fluminense, pelo amor de Deus. É porque tá ali na Laranjeiras, né, cara? Na verdade, Botafogo é só um bairro, como a gente costuma dizer, não é time, né? Então. Mas feliz demais, né? Morar no Rio de Janeiro é diferente. Como que foi sua infância, irmão? Minha infância, cara, foi uma infância muito bacana, né? Não posso dizer que não foi. Com os pais batalhando bastante, né? Procurando dar o de melhor pra gente. Quantos irmãos? Eu tenho 2 irmãs. Tá. Uma mais velha e uma mais nova. Que hoje não tem nada a ver com a área de saúde. Né? Uma trabalha em escola. Na verdade, as 2 trabalham em escola. Uma trabalha na Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e a outra trabalha numa escola privada particular. E eu que embiquei para a área de saúde, nada a ver, nada com nada. E Seu primeiro montei minha trabalho, carreira. você lembra? Pô, lembro, cara, eu tinha 18 anos, eu trabalhei numa locadora. Tu acredita nisso, bicho? nada, Juro velho. por Deus, bicho. Trabalhei numa demais. locadora. Pô, putz, eu imagino como que... E não era nem DVD. DVD tava sendo Não, lançado, era fita, meu Fita amigo. cassete. Tinha aqueles cassete. caras que levavam os pornãozão meio que Tinha, escondido aqui assim, opa. tipo... Aí você olhava pra cara do cara assim, ó. Não, e o pior, você não sabe. O pior é o cara que chegava com pinta lá de Tá. machão, quando você viu, o pornô não era... Entendi. O pornô era de outra coisa, entendi. Mas como que... Porra, que maravilhoso isso, cara. Quanto tempo você ficou lá? Cara, eu fiquei quase um ano. Tá. Na verdade, essa locadora ficava num bairro do Rio de Janeiro chamado Maitá, que é bem próximo à Lagoa. E acabou que eu consegui, né? Já vinha distribuindo o currículo, eu estava terminando na verdade, tinha terminado já o 2º grau técnico, que estava fazendo prova para a universidade, ainda não tinha entrado, e consegui uma vaga de administrativo numa operadora chamada CEMIC, no Rio Aí de foi aí Janeiro. que o início como operador de Com produção. 19 anos. Entendi. E aí, desde então, fiquei durante 6 anos na CEMIC. No 6º ano, a CEMIC foi adquirida pela Dix, na época. Lembro. A 1000. Tá. Que ano foi? Foi, puta, cara. Por que eu pergunto isso? Porque eu entrei na Dix, na verdade ainda não era Dix, era Signa, 2002, e em 2003 virou Dix. Virou Dix. É. Olha só, a aquisição feita no ano de 2007. Eu fiquei de 2007 a 2008 na Dix e saí da Dix diretamente para a Intermédica. Entendi. Mas para a Intermédica do Rio. Do Rio. Fui para a área de pós-venda na Intermédica do Rio. Fui galgando o cargo, tomando conta das contas corporativas e vim para São Paulo 4 anos e meio depois para atuar na área comercial, como gerente comercial.
Cara, por que eu vi? Isso é uma boa pergunta, que eu falo e não tem problema nenhum. Um belo dia, eu renovando um contrato, né, de 8 mil beneficiários, fechei contrato odontológico para a massa inteira. Uau! Quando eu cheguei no meu diretor na época, e aí? Vou ganhar alguma coisa? Não, você é pós-venda, você não ganha nada. Eu falei, então chega, para mim. Putz, Isso aqui não é minha cara. Meu Deus do céu. Exatamente. Olha o quanto de vida você fechou. Aliás, quantas bocas. Caraca. E aí, não tem vaga no Rio, não tem vaga. Eu falei, não tem problema não, eu tô saindo e eu vou para São Paulo, que nem que eu tenho que vender plano de saúde lá. Cara, eu já vi que eu sei vender, né? Porque, na verdade, as pessoas entendem que vendedor de plano de saúde é o cara que tá ali vendendo todo dia, mas quem tá no pós-venda mesmo é que é o grande vendedor da história. Concordo. Porque a gente diz que a venda é um namoro, né? E o casamento mesmo, que é o pós-venda posterior. Sim. Cara, se você casou, o namoro é fácil. Total. E aí, pelo fato de eu ter muito conhecimento de contratos empresariais, eu fiz uma entrevista aqui na época até com o Reginaldo Nacal, não sei se você lembra. Lembro do cara, lógico. Nacal, gente boníssima, fantástico. Né? Uma lenda, né? E aí, na época, era Reginaldo Nacal, Marcela Avena. Nossa, Reinaldo Sanches. Nossa. Só os filé. Reinaldo Loveto. Nossa, só os filé. Essa galera toda que era comercial corporativa da Intermédica. Cheguei lá, eram eu e mais 13, eu era 14º, olha isso, só de gestores. Tá. Com 27 anos, 26 para 27 anos. Cara de moleque, estação fora do rádio, falando chiado. Pô, eu falei, fudeu, não vou ganhar nada aqui em São Paulo. Mas os caras te abraçaram quando você chegou? Oi? Os caras te abraçaram quando você chegou ou não? Cara, você ficou meio de... Não, fiquei de boa, né? Lógico que o Paulista é um pouco desconfiado, né, cara? Vamos ser muito sincero. Mas cheguei como carioca que a gente boa praça, faz amizade com um, amizade com o outro, e no instante a coisa andou, né? Então, quando eu cheguei em São Paulo, eu recebi uma grade de corretores que ninguém queria, né? Ninguém queria. Eu entro na área comercial, a mesma coisa, nada mudou. Ninguém queria. Os caras, não, pega as menores e dá pra ele. Tipo, pega o que não vende e dá pra ele. Eu cheguei aqui em outubro, de outubro a dezembro, acho que eu consegui fechar 7 contratos corporativos. Enfim. Numa carteira ruim. E aí, quando foi no ano seguinte, eu acho que foram 42 contratos. Aí, mas peraí, que carteira é essa? Ué. Eu falei, agora vocês querem? Não vai não. Agora não. Agora não vem não. Agora não vem não. E aí, no ano posterior, cara, aconteceu uma coisa muito bacana. Tinha um colega de mesa que sentava na minha frente, chamado Cláudio Nunes, eu não sei se chegou a conhecer. Sim. E ele assumiu a diretoria da Intermédica no interior. Só que esse cara trabalhava com as corretoras multinacionais, né? Era Wood Interbrook, Marsh, só corretora grande. E ele tinha, minha carteira tinha 200 corretores em São Paulo, né? Rodava mais que notícia ruim aqui, né? Pra tudo quanto é buraco, tudo quanto é lugar. Então, tava numa corretora hoje conversando, a menina, mas você é carioca, como é que você conhece todos esses lugares de São Paulo? Eu falei, cara, porque você não tem noção, eu precisava conhecer. É outra coisa, não foi de graça. Tinha colega meu de trabalho, 115 vidas em Jundiaí, eu não vou. Eu falei, eu vou. Por que eu não vou? Tá louco? Tô indo, mas tem que acordar 3h30 da manhã, acordo. Vou pra lá. Não, ainda aconteceu de eu chegar aqui e minha mulher comprar uma casa, eu falei, da onde eu vou pagar a casa? Ela falou, não, você vai vender, você vai pagar a casa. Então, não tinha por onde? Não tinha por onde. E aí foi. E aí eu ganhei essa carteira, né, de 22 corretoras internacionais, e aí a coisa deslanchou. Que legal. Porque nessas corretoras você precisa ter um nível de conhecimento técnico muito grande para poder rodar, né? Você tem que ser mais técnico até do que comercial, porque o grau de exigência é muito alto, e aí alavancou. Sim. E aí fui sempre primeiro, segundo colocado nos anos posteriores, né? Trabalhei com excelentes pessoas, Edgar Kobayashi, Tereza Frei, que Deus a tenha. Edgar. E aí todos esses mentores aí, na época, né, me levaram pro alto, né? Sabe, eu não lembro, eu tava lembrando, quer dizer, eu tava me recordando, quando que eu te conheci, mas eu te conheci com o Alex. Quando o Alex veio... O Alex me contratou para trabalhar na Intermédica. Olha isso, cara.
O Alex, eu conheci, eu tava, enfim, Sim. ele assumiu São Paulo e eu virei gerente também, porque ele chegou em dezembro. Quem me ajudou muito a vir para São Paulo foi o Alex, porque ele era diretor na época aqui em São Paulo, da Intermédica. Sim, porque ele pegou o lugar que era do Fernandes, porque o Fernandes foi para Mil, e ele assume, e ele me dá a oportunidade de ser gerente comercial em fevereiro. Sim. E aí eu virei gerente comercial e depois ele acabou me levando para conhecer outras pessoas e foi lá na Matias Aires que eu conheci você. Sim, exatamente. Na época áurea. Áurea. Por que não dizer que bacana que era naquela época, né? Era. Né? O produto vendia Chegou demais. a ganhar dinheirinho ali bacana? Ali, cara, eu vou te dizer que a gente não pode mentir, né? Mas, assim, ali que eu paguei meu primeiro imóvel. Pô, maravilhoso isso. Trocava de carro a cada 2 anos ou a cada ano. Fiz minhas viagens maravilhosas. Ali alavancou, deu uma guinada na minha vida que, graças a Deus, hoje que tudo que eu tenho, se eu não tivesse tido esse pontapé, eu não tinha chegado onde eu estou hoje. E fica na internet que até a compra dela pela Apvida... Na verdade, passou, bem Capital, cara, não foi? Eu passei pela Intermédica de Dr. Paulo Barbante. Sim. Fiquei na época de Dr. Paulo Barbante. Bem Capital. Bem Consult, que não tinha nem ainda a definição, né? Tá. E aí, depois fiquei durante um bom tempo na presidência do Irlau, com o Nilo, que era o VP comercial. Sim, total. E depois ainda fiquei, depois com a fusão, com a Apvida, por mais 1 ano e meio. Mais ou Mas menos. no Rio? No Rio. Você já tinha voltado para o Rio No de Rio. Janeiro? Na verdade, eu fiquei 4 anos e meio inicialmente no Rio e quase 6 em São Paulo, e eu recebi o convite do Nilo ainda quando era Bain Capital, já na época do Irlau, para assumir a área comercial do Rio de Janeiro. E aí foi para lá, você como bom carioca, não quer voltar para o Rio de Janeiro para assumir? A gente está precisando de alguém lá que entenda de Intermédica e toque a operação. E aí eu fui para lá e desbravei, né? Chegamos lá, tinha na filial 180 mil beneficiários. Quando eu saí, batia 300 mil já. Pô, que golaço. E difícil, difícil. Produto difícil, Por que era aceitação difícil difícil. nessa época? Porque a Intermédica não era um produto ruim para o Rio de Janeiro na época lá, né? Na nossa época. Na verdade, as concorrentes no Rio eram muito fortes na época, ok, tá. Você tinha uma Unimed pujante toda a vida, né? Patrocinando o meu querido e amado Fluminense, que ela chegou ao auge dela, até quase 1 milhão de vidas. Você tinha uma Golden Cross, que era um nível muito bacana de produto. Pô, a Mil nem se fala, o trabalho que dava na época, né? E aí a Intermédica era entrante, né? E o carioca em si, ele tem um certo bairrismo, né? Para dizer, essa empresa está vindo de São Paulo, mas ela é boa, mas é isso, mas aquilo, mas aquilo outro. E no primeiro momento houve, pela necessidade da entrada da Intermédica no Rio de Janeiro, os próprios concorrentes já viram, peraí, se eu não cuidar da minha casa, eu vou perder já. E aí houve diversas aquisições de hospitais e a gente ficou meio que dependendo de credenciado com um nível um pouco inferior. Em cima, os caras estavam nem aí. E aí foi um pouquinho complicado, mas a gente foi se ajustando com o passar do tempo, foi abrir um centro médico, acabou fazendo algumas aquisições de hospitais, não em regiões importantes, mas a gente conseguiu desenvolver muito bem, né? O PME que vendia pouco, a gente vendeu demais, né? A gente conseguiu alavancar números para a expressão do que era o Rio de Janeiro mediante ao mercado, passou a integrar a pasta de todo o corretor do Rio de Janeiro, que isso não tinha, né? Havia uma canalização da venda, a venda não era pulverizada, e foi todo esse desenvolvimento. E aí eu fiquei lá até na Intermédica até maio de 2023, né? De 2007 a 2023, quase 16 anos. Porra, 16 anos de uma empresa. Uma história. Você que saiu ou... Na verdade, cara, assim, a Apvida e a Intermédica andou por aquele processo de fusão da empresa, porque foi uma aquisição que era bem difícil, né, para quem já estava há muito tempo entender isso. E com o passar do tempo, a coisa foi acontecendo, os resultados não foram aparecendo, você começa a ter o escalonamento dos ajustes, né? E a minha função especificamente para o Rio de Janeiro, eu tomava conta de coletivo por adesão, PME, pessoa física, porque o Latralife já vendia na época, e corporativo. Essa figura na Apvida não existe. Então... É extremamente importante como responsabilidade. Não. Mas eu digo a figura que tome conta de tudo. Ok. Ok, tá. Então, hoje isso é pulverizado, hoje é separado. Eu saí de lá, entraram 2 pessoas para tomar conta de maneira separada, né? Aí
E aí, acredito, por uma questão de ajuste, até dessa questão de recursos humanos, né, de política de benefício, eu entrei em comum acordo. Cara, vocês arrumam a minha vida ou então eu não vou ficar aqui mais. Então, teve um PDV, eu falei, pode me colocar, quer reduzir custo, né, eu faço parte da folha, acredito que seja um custo considerável e entrei nessa leva. Sim. E não fiquei um dia desempregado. Eu fiz essa pergunta para saber qual o período que você ficou desempregado, porque você já foi direto para a clínica? Cara, eu vou ser muito sincero para você. Eu fui desligado, até por um grande amigo hoje do mercado, que é nosso parceiro, Buzo. Buzo que realizou. Olha que louco isso. Louco. Na semana seguinte, o Buzo também não estava mais. Tá. Muito louco. E um dia eu fui desligado de manhã, quando foi de tarde, o Luiz Costa e o Marcos Erins já estavam me ligando. Vamos almoçar. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Você tinha anunciado, pelo menos, isso? Nada. Não tinha anunciado. Os caras são muito Cara, mas o monstros. funcionário tava chorando ainda, velho. Eu imagino, bicho. Isso aí. Nem deu tempo de Não deu. de enterrar. Não deu. Aí foram 2 almoços, aí no segundo almoço... Falei, não, beleza, topa. Quando você começa? Marcos pra mim, amanhã. Eu falei, não, cara, que isso, pelo amor de Deus. Eu tô há 16 anos agarrado aqui, eu preciso de uma semana, pelo menos, pra respirar. Pelo menos pra dar uma descansada. E aí dei uma descansada e quando foi dia 1º de junho, eu comecei na clínica. Caraca. Junho de 23. Olha isso. E aí, pra montar processo, a gente tinha área comercial, mas uma área comercial bastante acanhada mediante ao... Eu costumo dizer que a clínica é um pitbull pequeno, que ela não sabe o tamanho da força da mordida dela. Sim. E a gente vem crescendo, né? A nossa área comercial, acho que tinha 6 pessoas, hoje a gente abate 17. Né? Então, rapidamente, cresceu muito rápido, desenvolveu muito canal. Tinha 180 códigos de corretora CNPJ cadastrado. Esse mês agora a gente já passou de 700. Caraca, meu irmão. Muita gente querendo vender o produto da gente. Eu imagino. E eu não tô falando de 700 CPFs, tá? Eu tô falando de 700 empresas corretoras. CNPJ, ou seja, dentro desse CNPJ tem outros tantos CPFs, todos, né, meu irmão? Você pegar grandes plataformas aí do Rio de Janeiro que você conhece, tem plataforma lá que tem 5 mil vendedores. Que lá vida, meu irmão. E o que é mais bacana, assim, que a gente tem ficado impressionado, que é corretor de tudo quanto é lugar, Jefferson. Brasil inteiro. Brasil inteiro. A venda online ajuda pra caramba, né? Mas como que vocês chegam, por exemplo, fora do Rio? Cara, vamos lá. Então, assim, como é que a gente... Primeiro, o relacionamento, né? A gente acabou criando. E o Rio de Janeiro, ele tem uma característica de contratos que ele tem muita empresa que vem para o Rio de Janeiro prestar serviço dentro de polos petroquímicos. Reduc, Comperge, né? Dentre outros. O Rio de Janeiro é um polo com relação a esse desenvolvimento. E você tem prestadores do Brasil inteiro. Então, você tem prestador que tem o CNPJ na Bahia, em Minas, no Distrito Federal, né? E os corretores normalmente são dessas regiões. Sim. E eles sempre procuram o Rio de Janeiro para encontrar um prestador local, um regional. Porque o custo é necessário, né? Para poder bater processo de licitação que eles entram, né? Para manter budget. Sim. E eles precisam de operadoras regionais para que possa prestar atendimento. E eles começam a procurar. Eu já tinha muitos relacionamentos, porque a própria Intermédica do Rio de Janeiro, na época que eu trabalhei, também tinha muito prestador. Então, eu tenho corretora de Fortaleza, corretora da Bahia, de Salvador, corretora de Distrito Federal, tudo é se imaginar, Jefferson. São Paulo, né? Tô aqui em São Paulo, em 3 dias, visitando 12 corretoras, cara. E uma vez. Aliás, essas corretoras que você vem visitar em São Paulo, eu acho muito louco isso, porque essa miscigenação de corretores do Brasil inteiro vendendo Clean, e Clean, na verdade, eu não conhecia. Eu passei a conhecer a partir do momento de que você foi para lá. Interessante, o que está pegando, né? Da onde que é, né? E eu quero chegar aí, mas eu quero só falar um negócio. Quando você faz uma miscigenação de corretoras no Brasil inteiro, isso mostra a força da operadora. Sim. Né? Porque para atender todo mundo não é qualquer uma, né? Não. E o que é mais bacana é que a gente ouve diversos relatos em que as pessoas enxergam valor naquilo, né? Então, elas vêm de outra cultura, de outra experiência, de outros mercados.
E como vem a forma como a gente trabalha, a forma como a gente acolhe, a forma como a gente trabalha de maneira ética, transparente, seriedade nas pessoas, profissionalismo de quem está atendendo, o que dá, o que não dá, não dá, o que pode, o que não pode, entendeu? E isso tem cativado cada vez mais as pessoas todas a virem, né? A gente tem explorado diversos canais distintos, o canal de assessoria, a gente tem crescido demais, né? Legal demais. Dizer que a gente está vendendo muito varejo, coletivo para adesão, agora pessoa física, inclusive, que a gente está comercializando nas plataformas, isso é inerente ao crescimento, mas a gente consegue perceber quando uma operadora está sendo muito bem reconhecida pelo mercado é quando você consegue ter parcerias com corretoras internacionais que têm um grau de compliance alto, LGPD, quando você vê corretores de outros estados vindo te procurar, quando você vê as assessorias de seguro que o plano de saúde até determinado ponto era um bicho de 7 cabeças para ela, optando por fazer contrato comigo. Então, isso mostra de que o trabalho está no caminho certo. Isso é muito legal. Isso é importante. Quando que a Clean foi lançada? Quando que ela começou o projeto dela dentro do Rio de Janeiro? Na verdade, ela teve o CNPJ dela aberto como operadora de saúde em 2019. Tá, recente. De 2019 até 2022 foi uma questão muito embrionária. Em 2021 ganhou uma grande licitação no Rio de Janeiro, que é com a Companhia de Limpeza Urbana, junto Sete Rio, Rio Tour, Rio Luz, um contrato com 42, 43 mil vidas, e fora todos os funcionários da Rede Casa e da Clean. E aí a carteira chegou a 51 mil beneficiários. Certo. E aí, beleza, né? A empresa, né? Não tinha ninguém. Daqui a pouco tem 51 mil vidas. Peraí, né? É considerável. Deu um boom. E aí, quando ela percebeu que, peraí, meu produto encaixa, vamos lá, vamos vender. Tentou explorar para um modelo que o mercado não entendia muito bem. E aí, de 2021 a 2022, deu uma segurada. Peraí, eu preciso reformular esse negócio aqui para quando eu for direito para o mercado. E dito e feito, em 2022 ela começou a montar um planejamento estratégico, né? Até realizando uma consultoria com um grande amigo nosso, comum, que você já falou o nome dele aqui. Ele fez toda uma consultoria comercial para a Clean Saúde e montou um modelo comercial. E em 2023 a Clean começou a trazer pessoas de mercado, procurando para poder crescer. E aí por isso eu vim para lá em 2023, mas tinham vindo pessoas antes já, fazendo o processo alavancar para que a coisa transcorresse, né? Então é uma empresa nova, mas que de fato abriu para o mercado de venda primeiro trimestre de 2023. E aí a coisa aconteceu de maneira muito rápida. Saiu de 52 mil vidas para 130 mil, que é o número de hoje. O que você acredita nesse crescimento? Bom, primeiro é um hiato do mercado, né? Tá bom. Isso é uma lacuna do mercado, que o mercado existe um preconceito no mercado de que produto verticalizado ele não pode estar atrelado à qualidade de atendimento. Ele só preconiza de cara para ele custo. Custo. E por muitas vezes esse custo ele tem determinadas reduções, né, de qualidade no atendimento que a gente não abre mão de maneira nenhuma. Né? A Clean, na verdade, ela é oriunda da Rede Casa de Hospitais, que é a segunda maior rede em número de leitos do Rio de Janeiro, que sempre brigou no Rio de Janeiro para ter o mesmo cliente que procuraria a Rede DAS, a Rede DOR e outros hospitais de renome no Rio de Janeiro. Então, o nível do atendimento de qualidade médica, hotelaria, né, todo o acolhimento que é dado para o beneficiário, eu tinha que levar muito para eu poder tirar um paciente, né, dessa rede, né, que tem grife maior, que tem nome maior. Sim. Isso fez com que a gente elevasse bastante a qualidade do atendimento, né? Porque para eu vender serviço eu tenho que vender bem. E quando a gente entrega isso para o cliente que tem uma relação custo-benefício muito boa, o cara fica impactado. E isso prolifera de uma maneira absurda. Porque o melhor propaganda é boca a boca, né? Exatamente, cara. Porque, assim, é difícil as pessoas falarem bem de uma coisa que está todo mundo utilizando, mas você vê que o crescimento é absurdo, é porque realmente as pessoas confiam umas nas outras. Eu tenho esse exemplo dentro da minha casa. Minha irmã, ela é servidora municipal e ela pode, né, fazer a opção por três planos. 2 deles são das minhas concorrentes, que eu não vou falar o nome delas aqui. Sim. E o terceiro é meu. Ela já teve os 3. E ela fala que da Clean ela não sai mais. E eu tenho até medo, né? Porque dentro de casa, né, a reclamação já vai direto.
Vai buzinar na tua orelha pra caramba. Não, mas ela fala, não, assim, eu não tenho o que reclamar. Que legal. Eu tenho, Que legal. Todo atendimento, né? Antes de mais nada, é uma das diretrizes impostas pela empresa, o paciente acima de tudo, né? Nós somos uma empresa médica. Depois a gente vê o recurso. E essa pergunta, é legal você ter falado nisso, porque é uma pergunta que eu tenho, de a diferença dela para as outras operadoras. Por exemplo, você já trabalhou em algumas e a última foi intermédica, qual a diferença que você vê, Luizão? Cara, o acolhimento e o cuidado com o paciente, realmente, ele é praticado. Ele não é só falado. Lembra as épocas áureas que naquela empresa que a gente trabalhou? Isso aí. Putz. De fato, existe uma preocupação com o paciente de fato. Né? Então, a gente faz de tudo para encontrar a melhor solução. A gente, né, eu estou com uma galera aqui que trabalha comigo aqui hoje e é difícil a gente ter reclamação que o Dr. Jefferson não atendeu bem, que o Dr. Luiz não atendeu bem. Não, a reclamação que eu tenho é porque eu quero voltar no Dr. Jefferson. Pô, mas peraí, o Dr. Jefferson tem daqui a 3 semanas, eu tenho a doutora Marília para amanhã. Você quer? Não quero, eu quero o Dr. Jefferson. Então, isso é um bom sinal. Sim. Né? Então, a gente tem muitos casos de sucesso, né? Os hospitais que a gente trabalha próprios são de alta tecnologia, então eu tenho grandes complexidades, eu faço transplante de medula óssea dentro do hospital, faço cirurgia hemodinâmica, eu tenho um aparelho de PET scan, eu tenho um hospital de oftalmologia 24 horas, eu tenho um hospital psiquiátrico no Rio de Janeiro, bicho. Nenhuma operadora do Rio de Janeiro tem hospital psiquiátrico próprio, eu tenho. Fora que tem maternidade própria, hospital ortopédico 24 horas, 2 hospitais que atendem pediatria 24 horas. Então, é um atendimento completo. Né? E fora que é verticalizado quase 100%. Porque a gente não é verticalizado só de ter hospital ou só de ter centro médico. Né? Hospital, centro médico, laboratório de imagem, laboratório de patologia clínica. Que não parece nada com verticalização, né, meu irmão? Porque o tipo de atendimento que se tem, acolhimento do que você está falando para mim, de estrutura, é considerável, né? Mas é uma gestão muito integrada, tá, Jefferson? Acho que esse é o sucesso da operação, tá? Então, pelo fato de tudo intercalar, tudo conversar, do sistema que bipa na fitinha do paciente, essa informação já vai direto para o meu banco de dados, que já faz toda a análise, já imputa no sinistro da empresa, eu já analiso de maneira rápida a emissão da coparticipação para ele, caso ele tenha. Pô, isso é maravilhoso. Então, a empresa, embora ela seja nova, ela já cresce numa tecnologia de gestão absurda, telemedicina própria, token de validação de atendimento, o app que faz praticamente tudo, então... A experiência do cliente dentro de casa é uma experiência consideravelmente muito satisfatória. Muito, né? muito. A gente tem um projeto, né, que já não é mais projeto, é realidade, que a gente chama de célula de verticalização. O cliente saiu do meu consultório, ou saiu do meu hospital e teve um pedido de exame feito de maneira eletiva, eu ligo para ele e mando WhatsApp para ele dizendo que o exame dele está marcado para o dia tal. Sem precisar pegar autorização, sem nada. Isso é maravilhoso. E eles não acreditam, eles acham que é trote, acham que é Vocês têm sistema de... muitas... Enfim, eu lembro na época da empresa que a gente trabalhava junto, era uma das premissas que eles tinham de medicina preventiva. Sim. Então, existia o CAS, eu não lembro o nome que se tinha. A gente tem todos os programas de medicina preventiva. E aí? Tem dado sucesso aquela coisa toda? Sem dúvida, sem dúvida. Pra você ter ideia, a gente quando faz o exame preventivo da mulher, a gente faz eles com captura híbrida para analisar a possibilidade do risco de HPV ou de qualquer câncer de colo uterino ou mamário, independente de ter sido pedido ou não. Louco. Isso é muito bacana, hein, cara? A gente fechou um grande cliente no Rio, quando a gente levou isso para a diretora médica, ela ficou louca. Ela falou assim, não é possível. Eu falei, não, porque a diferença de custo é tão pequena mediante o que eu vou trazer de economia posterior. E lá na frente, se você não cuidar, vai dar um pátia de um BO, meu irmão. Quando a gente fala de tratamento oncológico, Jefferson, a gente tem um hospital que ele faz 100% do atendimento oncológico, da primeira consulta ambulatorial até o TMO, se for preciso. Faz quimioterapia, faz radioterapia, faz PET scan, faz as infusões de medicamento,
dá o imunobiológico, caso precise. Né? Então, é um atendimento completo, do início ao fim. Tá? Cara, sabe uma coisa que eu percebi? Aliás, eu fiz a cobertura da festa maravilhosa da clínica, inclusive teve o Zico, que mandou mensagem para todos vocês do Papo Cabeça Cash, muito bacana, dicas de passagem. Eu vi o brilho nos olhos de todos os corretores lá e eu quero falar uma coisa para você. Existe um perfil de corretor ou de plataforma que a Cline busca para trabalhar? Tem essa busca de vocês? A gente procura os que sejam parceiros. Que vendam. Que vendam. Mas hoje isso está muito pulverizado, tá? Hoje a gente ataca em todos os canais. Né? A gente tem o corretor que tem só venda de coletivo para adesão, ou pessoa física, ou PME. Eu tenho corretores corretoras internacionais que me procuram para ser a solução para grandes contratos corporativos. Então a gente está navegando nos dois mundos. Isso é muito bacana, né? Você não tem essa... Por exemplo, tem algumas operadoras que gostam muito mais do canal suscepado, que vai trazer um resultado diferente, tudo mais, mas o canal também, né, que não é suscepado, a galera, as outras fica mais à margem daquelas que tem o ticket médio menor e tudo mais. A Cline vai navegar nos dois mares. A gente navega nos dois mares, né? Inclusive, uma das minhas principais missões é abrir justamente esse canal suscepado, porque o canal da plataforma e das concessionárias, ele andou, ele evoluiu. Já está solidificado, a gente vem aumentando o share dentro das grandes corretoras do Rio de Janeiro de maneira avassaladora. Cada dia mais a gente se torna produto, né, segundo, terceiro, né, quando você olha no GPS das plataformas, e a gente tem evoluído nisso. Agora a gente busca proliferar essa venda, e trazer mais cliente com outro tipo de perfil, né, com outro tipo de que tenha uma perenidade maior na carteira, né? Então a gente evoluindo isso. Com a sua experiência, meu irmão, que eu sei que é uma longa experiência, você já passou por por maus e bons bocados. Como que você vê o mercado hoje, meu irmão? Cara, esse mercado, Como que você vê? Nossa. Esse mercado que vai deixar a gente louco ainda. Meu Deus, cara, que doideira é essa? Tá deixando. A gente vive um momento de solidificação, né, de operadora, de seguradora com hospital, de administradora de benefícios que elas vão fazendo junção, de corretora que adquire corretora. Assim, esse mercado ele tem ficado cada vez mais difícil, tá? Tá. A gente, quando... teve épocas duras, né? Quando a gente saiu da proposta de papel para digitalização, a gente achou que boa parte do mercado, né, iria sucumbir. Sim. E muita gente evoluiu, né? Hoje, a gente identifica o mercado com pessoas mais jovens entrando, que identificam um grande potencial em ganhar dinheiro com plano de saúde. Essa que é uma verdade, tá? Até nos dias de hoje, você... Até nos dias de hoje. E só que o que mudou nesse processo inteiro foi o cliente. O cliente mudou. O cliente está muito mais exigente. O cliente ele conhece muito mais os direitos dele que ele conhecia anteriormente. Verdade. Então, hoje, por muitas oportunidades, a gente vê corretor que tenta colocar só a opção que ele tem uma rentabilidade maior mediante ao cliente, e ele perde esse cliente. Porque o cliente, no fim da história, ele quer saber o que é melhor para ele. Sim. Tem uma corretora aqui em São Paulo que ela sempre... Corretora, eu falo plataforma. Sim. Que ela sempre manda pergunta no programa e eu não esqueço das perguntas que sempre são as mesmas. E uma das perguntas eu vou fazer para você agora. Você acha que a tecnologia vai tomar o lugar do corretor? Olha, eu já tenho corretora que está trabalhando muito com IA, cara. E como que é isso? Bom, com as perguntas básicas, né? Pergunta básica, né? Então, eu vou dizer que de 100% da venda, a IA consegue chegar até 75%, 80%. Tá. Os 20% que são os decisivos para ela fazer opção, ainda tem a função do ser humano e está orientando tudo mais. Mas isso também parte pelo mercado que consome. O cliente quer? Então, hoje, assim, quando você pega... Isso é claramente visto pela gente, tá? Faixas etárias mais altas querem mais esse contato. Ok. Faixas etárias mais baixas já andam sozinhos. Sim. Tá? Então... Não querem nem falar no telefone. Não querem.
não querem falar no telefone, é WhatsApp. É muito louco isso. Muito louco, bicho. Muito louco. Agora, assim, vai ter uma modificação de novo e, ok, se o vendedor diminuir de espaço, mas ele pode ser o responsável por manipular a IA que vai ter o sistema que faz a IA, né? Então, sim. assim, eu acredito que tem solução para tudo. Tá? Esse mercado não vai deixar de existir. Sim. Né? Então, ninguém Essa compra adaptação carro. Alguém muita- compra carro pela internet, Jefferson? Eu vou te voltar. Eu acho que ainda não, né, Luizinho? Porque Ainda o cara não, quer né? sentar no carro, ele quer só fazer um test drive, mas daqui a pouco vai acabar acontecendo. Eu vou... Você compraria um carro pela internet? Eu comprei um carro que eu vou te dizer que o cara, quando mandou pagar pelo Mercado Livre. Eu achei que era mentira. É nada. É, verdade. Eu paguei assim- pelo Mercado... E entregou, tá? Então, eu vou falar um negócio pra você. O Mercado Livre, eu comecei a ter esse meio um preconceito, porque, a gente gosta Não, mas não de... é carro- Eu sou sinestésico, né? Não, sim. Não, mas presta atenção. Eu fui na concessionária comprar o carro. Ah, entendi. Eu fui na concessionária comprar o carro quando eu falei, cara, eu quero esse aqui. Eu vou levar esse aqui. O cara virou pra mim e falou assim, peraí, topou? Topou. Agora você vai entrar nesse link aqui do Mercado Livre, você vai pagar por aqui e o carro vai ser seu. Eu falei, o quê? Mas eu não precisava ter vindo aqui, então. Comprar pelo Mercado Livre. Ele disse, não, mas você veio aqui, você fez o test drive, você andou no carro, você escolheu o carro, você quis a cor, você quis aquilo. E, de fato, é. Mas a venda é feita pelo Mercado Livre. Ou seja, daqui a pouco vai tirando de pouquinho, né? Vai tirando de pouquinho. Ótimo. Falando de tecnologia, como que a Clean está se adaptando à tecnologia para com o cliente, meu irmão? Cara, a gente... Eu não sei se as outras operadoras e seguradoras já fazem isso. A gente já comunica com o cliente pelo WhatsApp. Tá. O cliente fala comigo pelo WhatsApp. Tá. Tem aplicativo? Tá? Tem aplicativo, tem tudo, né? Inclusive, os corretores também tem um canal exclusivo com IA respondendo para eles. O canal do corretor. Tempo real? Tempo real, independente do dia, 24 horas. E laboratórios se conversam também? Ou por conta do que eu digo o seguinte, exames. O exame sai diretamente na plataforma ou de repente no Porque aplicativo? resultados, autorizações, essas paradas, tudo. Todas as informações estão dentro do aplicativo. Extrato de coparticipação, Que demais. histórico médico, consultas que ele tenha feito. A nossa telemedicina é dentro do aplicativo da própria operadora. Ele não precisa baixar outro aplicativo, né? Sim. Então, dentro da própria, ele clica e vai. E como que você tem visto, assim, a telemedicina? Porque eu tenho percebido que muitas operadoras, que não têm, às vezes, rede credenciada, têm apostado muito na tecnologia da telemedicina. A gente usa o slogan lá, quando a gente vai vender que a telemedicina tornou o plano de saúde mundial, né? Porque onde você estiver, você faz o atendimento. Meu irmão. Né? Então, Exatamente. essa é uma realidade. Tudo que vem de maneira muito tecnológica é muito bom, tá? Traz né? Isso, um avanço muito por conta da pandemia, né? Vamos ser sinceros, Sim, né? sim. Porque até então existe uma discussão, bota, não bota telemedicina, pode, não pode, né? Faz parte, não faz isso, aquilo. Você vê que, isso você falou um negócio muito sério. Não só de planos de saúde, não só de operadoras ou processo de saúde. A necessidade de uma dor que foi a pandemia, abriu campo para um monte de coisa, principalmente o que eu estou fazendo agora, que podcast é oriundo de uma pandemia, que não se podia fazer nada, e tinha essa distração. Hoje é um canal de comunicação muito bacana, mas a telemedicina salvou muita gente, Muita né? gente. Aliás, na pandemia, você tinha passado da pandemia, quando você entrou, passou e a gente chegou em 2023. Em 2019, 2020 foi um ano bom para a Clean de venda? Ou não? Eu não Você estava lembra? lá. Eu não estava lá. Tá. Eu cheguei na clínica Porque depois da a galera vendeu pandemia. pra caceta plano de saúde nessa época. Na operadora que eu tava, foi a época que a gente mais trabalhou na vida da gente. Eu imagino. Muito. Lá na Intermédica. Muito. Vendeu pra caramba. Porque o ser humano, ele vai na dor, né? Um cara que não tinha Vai na dor, meu plano, irmão. Vai na dor total. viu a hora que ele tinha que fazer, né? É, Medo de morrer, que né? loucura isso, né? Medo de morrer. Medo de morrer. E agora, voltando para o assunto da telemedicina... Isso, desculpa, não esquece. Isso e plano funerário. Eu nunca vi tanta adesão de plano funerário na vida. É verdade. É muito louco isso, Muito né, louco. cara? Aliás, eu tenho um, obviamente, não por conta da pandemia, mas Você por quer conta de usar algumas o plano? coisas. Não. Eu tô só pagando. Aliás, da lista que tem lá, eu sou o último. Quero nem saber. Eu sou o último. Mas, enfim, falando da telemedicina, fala aí. Então, né? A gente tava falando da telemedicina, que a visão, né? Sim. Se é bom, se é ruim. Cara, sem dúvida nenhuma é ótimo, tá?
Só que, em contrapartida, o ser humano ele consegue, né? Às vezes, levar o processo para o lado bom e para o lado ruim. Sim. Então, a gente... às vezes, quando a gente tem relacionamento com empresas grandes, elas veem a telemedicina como um problema para elas. Por quê? Por conta da questão do atestado médico. Tá. Mas não acho um problema, meu irmão. Não, mas você sabe por quê? Porque se tiver a telemedicina, o cara não precisa ir. Tudo bem, mas durante a telemedicina ele consegue também ter um poder diferenciado de achar que tá doente e pegar o atestado médico, né, bicho? Nossa Senhora. Tá. Isso é muito sério, Jefferson. A galera não é fraca. E aí, por que a gente fez a telemedicina da gente? Né? Porque quando você tem um prestador que atende Brasil inteiro, né, independente, você não consegue ter uma diretriz de utilização com esse médico. Entendi. Quando o médico é meu próprio, a gente consegue ter KPI de acompanhamento, né, disso, daquilo. E o produto da gente em si, a gente cobra com participação na telemedicina, só que se ele for no meu hospital próprio, eu não cobro com a participação dele. Entendi. Tudo bem, quer fazer a telemedicina? Tem, mas tem com a participação. Mas a telemedicina é da Cleaning. É da terceirizada. É da Cleaning. Tá. Mas com isso a gente inibe. Entendi. Entendeu? Afinal é o seguinte, assim, se a pessoa está doente, e de novo, isso está correlacionado ao produto que a gente vende. A gente tem hospital em todas as regiões do Rio de Janeiro. Zona Oeste, Zona Sul, Zona Norte, Não Santa tem Cidade. como o cara ficar sem atendimento. Não tem desculpa. E onde a gente não tem, que é outros municípios, Niterói, São Gonçalo, Caxias, Nova Iguaçu, a gente tem credenciamento. Não tem como. Não tem escapatória. Não tem. Vamos falar do time comercial? Vamos. Cara, comercial, você chega lá na Cleaning, você teve que montar um time ou já tinha uma galera te esperando? Não, tinha, né? Na verdade, hoje, da minha equipe tá comigo, tem uma ainda, né, que era da época, que já trabalhou comigo na internet, há muito tempo atrás, que é a Suelen. Tá comigo, e eu transformei um administrativo em gestor, trouxe a Flávia e a Camila, que estavam na Intermédica. Aliás, Camilinha, que fala que é minha fã. Eu sou fã. Beijo. Não faz isso não, cara. Ela vai me perturbar. Maravilhosa. Aliás, tem dois aqui, obviamente, do seu time, né? Por favor, depois, no final, eu quero ver vocês aqui, tá? Pra postar pra todo o Rio de Janeiro que vocês estão aqui em São Paulo. Quero que se dane. Tô nem aí. Mas me fala, continua. Camila. E aí você tem lá... o Lauria também o nosso Marcelo Lauria, é o diretor que cuida do varejo, do coletivo para adesão e das plataformas. Que apresentou o evento contigo lá e tal. Isso, exatamente. Aí ele tem lá do lado dele a Gleice, o Jean, a Tati e a Alessandra. Então tem mais 4, são 8 gestores ao todo, né? Então fora os ADMs que a gente tem. Então comigo é Flávia, Carlos Eduardo, Cadu, Camila... Isso era... Aliás, Cadu me salvou muito no Rio de Janeiro. Mas muito. Porque tinha uma outra entrada para ir pro evento. Aí, eu não sei quem... Atenção. Aí, Cadu, tem uns caras aqui para poder entrar. Aí, Cadu, 1 milhão. Pode deixar. Obrigado, viu? Você tá ligado, né, irmão? Tá ligado. Caduzão maravilhoso. Tava bem doutrinado, né? E foi muito legal aquele evento. E o time... Como que você vê seu time hoje, meu irmão? Olha só, o time ele tá todo em prol de um objetivo, cara. A galera acredita mais do que nunca que assim, ó, comercial, Jefferson, você foi comercial durante um bom tempo, você sabe que dinheiro é consequência. Total. De um bom o comercial que olha simplesmente pro dinheiro na venda dele, ele não vai ter muito sucesso. Concordo. Tudo é uma questão de construção. E para que você faça, primeiro, isso de maneira muito bem feita, você tem que ter os objetivos pessoais atrelados ao objetivo da empresa. Objetivos pessoais, lógico, financeiro, né? Pô, quero comprar um carro, quero comprar uma casa, né? E comercial bom que tem boleto, né, bicho? Quanto mais boleto tiver, melhor é. Boa. Porque aí o cara tem que ripar e trabalhar. Eu tenho 2 métricas. Comercial bom é aquele que tem boleto e comercial bom é aquele que você vê a sola do sapato tá gasto. Tá gasto. Isso aí, deixa eu até dar uma olhada mesmo, né? E o que acontece? Atrelado a isso, existe uma coisa que ela vai ficar na história de todos. Imagina você fazer parte de uma operadora que não era conhecida no Rio de Janeiro, que se tornou conhecida, que chegou a 500 mil vidas. Alguém te tira isso do currículo? Não.
Nunca mais. Alguém tira Por mais isso que do passe teu reconhecimento, de você encher a boca e dizer assim, cara, eu fiz parte desse time, eu contribuí para que isso acontecesse. Então, tem coisas que não há dinheiro no mundo que pague. Verdade. Isso é uma delas. Até porque você... vamos imaginar que você vai sair. Ou você recebeu a proposta ou está recebendo a proposta. É por conta do seu passado, é por conta da sua história. Sim. Né? Não tem sim, jeito, meu irmão. Sim, né? E esse mercado da gente, a gente sabe muito bem como é que é, né? Fez certo, você é bem quisto por todo mundo. Agora, deixou alguma coisa para trás, nunca é mais do mesmo jeito, entendeu? Então... Que estratégia a Clean tem adquirido ou tem feito no mercado? E eu estou dizendo, vamos pegar o mercado inteiro. Que tem dado certo, meu irmão? O que você... Bom, entende? primeiro, assim, a gente precisa ser muito bom no que a gente faz. Né? Não adianta querer abraçar o mundo porque a gente não vai conseguir de maneira muito rápida. A primeira pergunta que eu quando cheguei aqui, você fez para mim, e aí, quando é que você chegou em São Paulo? Calma. O que eu te respondi? Tem muita coisa para acontecer ainda no Rio de Janeiro. Sim. Né? Isso é um fato. Então, a gente vem passando por um processo de transformação, de processos de profissionalização. A gente vem com grade nova de produto já. Acho que mais tardar aí para o início do próximo mês, né? Já está tudo registrado, tudo direitinho. Que a gente já vem aumentando a nossa abrangência geográfica. Que, aliás, no evento, vocês já fizeram um up de Sim. aumento também de outros produtos lançados ali também. Sim, exatamente. Então, a gente traz uma nova roupagem de nome para os produtos adequado às abrangências de município necessária para poder ser mais agressivo possível, sem mexer em precificação. Tá. Então, a gente esse processo já está em andamento, todos os produtos registrados, a gente está num processo de formatação de material, de troca de contrato, né? Tudo isso a gente já está em execução e vai tá realizando já com brevidade. E outra coisa é olhar para mercados que ninguém olha. Isso a gente tem feito. Por aonde? Angra dos Reis é um exemplo que a gente foi. Cara, por favor, com toda a ignorância do mundo, de um paulista, com toda a ignorância, por que é um mercado que você não olha, mas é do Rio? Você está entendendo? Porque é a mesma coisa de eu não olhar para Jundiaí. Sim. Dadas as devidas proporções e devidamente na geografia de um ignorante. Por que vocês estão olhando para Angra agora? Por quê? Por exemplo, Angra, eu dei um exemplo de Angra, que é o sim, mais sim, recente, sim, né? sim. Angra dos Reis tem um hospital. Ah, tá bom. Chamado Praia Brava, que fica dentro da usina, que é obrigatório ter um hospital. Tá. E você não tinha nenhuma outra unidade ambulatorial de alguma operadora. Entendi. Nós fomos lá e dissemos assim, peraí, tem vida pra caramba aqui, por que eu não venho pra esse lugar? E foi o que a gente fez. E fora o potencial... Não tinha nenhuma operadora que tinha unidade. Só dependia de clínica, consultório. Que loucura é isso, cara? E é um local, por exemplo, você tem um estaleiro lá que tem 17 mil funcionários titulares. Ou seja, fora a quantidade... o Oceano Azul em Angra... não é só Angra. Quando a gente fala de Angra, você está falando de Itaguaí, de Mangaratiba. Tá. E Angra dos Reis, por incrível que pareça, faz divisa com Volta Redonda. Aí falar de Volta Redonda, eu não preciso falar. Onde está a CSN. Sim. Né, puxando um pouquinho ali para Resende, Porto Real. Você estão todas as montadoras, Hyundai, Fiat, tudo é um puta polo industrial. É um Oceano Azul, meu irmão. Isso aí. Então... Não que a gente não esteja trabalhando no mercado do Rio de Janeiro, não, calma, né? Assim, isso aqui, a minha parte que é por direito divino, né? Que o cara olha pro meu produto e diz assim, não, esse produto é melhor do que eu tenho. Ela vai acontecer e está acontecendo de maneira muito rápida. Sim. Mas a nossa ideia é empilhar a venda, crescer cada vez mais. Então, vamos... Projeção de colocar um hospitalzinho ali em Angra, não? Não. Angra hoje a gente está bem, porque a unidade que a gente tem... hoje eu ainda não cheguei no patamar que subsidia que vire 24 horas. Hoje eu estou bem com o meu credenciado e com ela atendendo ambulatorialmente. É uma unidade que ela tem 21 consultórios. Quantas vidas já em Angra? Mais ou menos. Quase uns 10K. Mas ainda não roda. Caceta, meu irmão. Mas calma. Não, sim, mas eu tô espantado porque, assim, é literalmente navegar sozinho no negócio, meu irmão.
monopólio de Unimed, mas a Unimed, Tá. como a gente sabe, vem encontrando algumas Dificuldades. situações, né? E a gente... Que não é de hoje. E a gente vem buscando o nosso espaço. Tem espaço. Ok. Tem espaço para todo mundo. Sim. A gente vai buscando nosso espaço, trabalhando direitinho, e a coisa vai acontecer. E vou falar do mercado agora, vou falar das corretoras. Como que tá esse... Como que foi recebido você chegar nas corretoras, oriundo da Intermédica, chegando nas corretoras, e como que tá o sistema de bonificação, premiação, essas coisas, como que tá hoje? Que eu sei que no evento foi um arregaço, 2 apartamentos absurdos, um Jeep Renegade, e iPhone, um monte de coisa. Como que foi? Como que tá isso hoje Na verdade, depois de uma campanha dessa, é até difícil a gente arrumar alguma outra, né, cara? Sendo muito Tá sincero lascado, pra você. meu irmão. Mas o que acontece? A gente manteve o comissionamento, Sim. padrão semelhante ao que o mercado pratica. Estamos pagando ainda a bonificação por vida para o varejo, né? Com 3 steps de acordo com os produtos. Fizemos o lançamento do programa Camisa 10 Corretor, que agora, na próxima semana, acho que é dia 21 de maio, se não me engano, a gente faz a primeira entrega, que são 10 corretores que vendem PME Porte 1 e 10 corretores que vendem PME Porte 2, que vendem não, que ficaram ranqueados entre eles. Esses 20 terão atendimento diferenciado, respostas mais rápidas, a bonificação para ele vai ser maior do que a do comum, então a gente meio que está criando um funil Sim. dos verdadeiros corretores camisa 10 da Clean. E supervisores também. Mantendo tudo isso. E a gente ainda trouxe uma novidade para o canal SUSEP, que o canal SUSEP, ele não se preocupa muito com agia na cara, ele se preocupa com vitalício diferenciado. Sim. E a gente, sem mudar a tabela de preço, deu mais 2 opções para que eles trabalhem. Que eu não posso te dizer aqui, porque tem muita gente vendo, mas... Pô, isso é muito legal. Atenção, corretor SUSEP, você procure nossos gestores. Tem coisa muito boa para vocês. Que legal, que legal. Que legal. Que é uma turma que não costuma vender saúde. Não. Porque eu fiz SUSEP e eu estava trabalhando numa corretora. E aí eu já contei isso no Papo Cabeça, vou contar de novo. Levei a tabela de comissionamento para os caras. E os caras já estão acostumados a vender um autozinho aqui, tarará, bababá, na época, né? Pô, o cara tá acostumado a vender vida com 30 de vitalício, né, cara? Ok, não, tudo bem. Tudo bem de vitalício. Não, mas o problema não é esse. Porque quando os caras pegaram a tabela e falaram, você tá falando para mim que você vai me pagar 250%? Eu falei, Ah, não é possível. Posso levar a tabela para casa? Pode. Levar a tabela para casa. No outro dia, pegaram a tabela e me deram assim, ó, não quero não. Eu falei, por quê? O risco é meu? O cara vai me ligar, eu vou estar lá na praia, o cara vai me ligar porque o filho dele tá tendo atendimento? Não vou, não. Não, fica, filhão. Peraí, deixa eu explicar para você. E aí eu fui explicar para ele como é que funcionava todo o processo de plano de saúde, porque o preconceito dos caras é de o risco ser 100% deles. Sim. Até porque no vida e no auto, eles vão falar assim, ó, fala com a operadora, fala com a responsabilidade da operadora lá. Sim. Isso é muito louco, cara. Mas ainda bem que o SUSEP tem aberto a cabeça para o mercado tão próspero que é o plano de saúde, né, meu irmão? Tem. Até porque aconteceu o contrário também, né? O corretor do plano de saúde, ele se especializou e está indo para outros ramos. E aí, às vezes, o corretor SUSEP, que só atende nos outros ramos, Tá e perdendo tem esse campo. cara aqui que atende no Boa. saúde, tá perdendo. Boa. Esse aqui entendeu assim, opa, verdade. ou eu entro nessa história aqui, ou eu vou perder. Ou eu vou perder. Exatamente. E, sem dúvida nenhuma, a rentabilidade do saúde, acho que não tem outro seguro que pague o que o saúde paga, né, cara? Não tem. E pela uma loucura. complexidade, né, pela forma como é feito, isso realmente, né, tem que dar trabalho, né? Então, você ganhar bem, você tem que trabalhar, né? Eu acho justo. Eu não sei se, agora eu estou confundindo, não sei se a gente falou antes, porque a gente já começou um papo legal entre a Clean e tudo mais, ou se a gente já falou, mas se a gente já falou, vamos falar de novo. Como que está o processo de expansão da Clean hoje? Expansão. Você A falou gente de tem- Angra Sim. e tal, mas para outras regiões saindo do Rio tem alguma perspectiva? Em termos de unidade própria, a gente, no mês passou, inaugurou o Centro Médico da Ilha do Governador e inaugurou essa semana o Centro Médico do centro da cidade. Centro médico, já tem atendimento ambulatorial, laboratório de imagem, laboratório de patologia clínica. O centro da cidade necessitava de um centro médico robusto, como a gente abriu. Então, a gente abriu uma unidade no centro. E temos projetos em execução para mais
umas 3 unidades, pelo menos até o final do ano. Isso é muito legal. É. Isso é muito bacana. E possivelmente em outras regiões hoje não operadas. Dentre essas unidades. Quero fazer uma dinâmica com você, vamos? Vamos, depende. De boa? Não, fica tranquilo. Depende. Jamais. Não me assusta, não. Jamais afundarei o meu amigo. Jamais. Vamos fazer uma análise de SWOT da Clean? Vamos. Vamos lá, então. Análise de SWOT com a Clean Saúde e Luizinho, estamos aqui. Vamos lá. Vai para o... Pontos fortes e fracos, oportunidades, ameaças. Análise SWOT, papo cabeça quente. Vamos lá. Análise de SWOT, meu lindo. Diga. Pontos fortes da Clean hoje. Pontos fortes da Clean hoje. Qualidade Tá. de atendimento médico. Custo-benefício. Produto adequado à necessidade de fato do cliente. Diversas opções de modelo de produto. PME, coletivo por adesão, PF, corporativo. Idade até 99 anos. Melhor regra de aceitação do mercado do Rio de Janeiro. Isso é muito legal. Cara, eu já falei aí 8 coisas. É, bastante. Chega, né? A SWOT é 3, 4 só. Medicina preventiva. Funciona. Sem dúvida, né? Isso aí eu já estou englobando na qualidade de atendimento médico, Entendi. né? Tá bom. Gestão, de fato, integrada de saúde, tá? Legal. Esse legal. é um ponto. O que você acredita que seja pontos fracos, mas a gente pode até trocar esse termo como termo, por exemplo, de que pontos a melhorar. O que você acredita que seja importante dentro da... A gente já vem construindo uma marca, tá? Tá bom. Mas a gente ainda encontra pessoas que desconhecem o produto da gente, a marca da gente. Isso a gente vem desenvolvendo bastante. A gente botou um cara fundamental, que é o Zico, para poder falar em nome da gente, e mesmo assim ainda tem pessoas que não conhecem. Mas isso não tem jeito, que isso vai ser com o tempo, até tá? A empresa é uma empresa nova, né? Não tem jeito. Né? 2019. Foram analisar 5 anos Sim, aí sim. que está existindo e com produção ativa, né? Ativa. O crescimento de forma avassaladora. Em cima disso, tem acontecido um marketing forte Tem. da Clean para o mercado? Tem. Se eu for no Rio, quanto tempo você não vai no Rio? Faz fevereiro, março, abril, maio, 3 meses. De novo, tá Rio de Janeiro cheio de Clean. Que legal. A gente intercala. Que legal. Intercala. E vem acontecendo. Isso não tem jeito. Uma marca não se constrói do dia para a noite. Sim. Então, você precisa construir ela. E a gente está trabalhando para que isso ocorra. Eu acho que o grande chavão disso são as plataformas já saberem que existe. Sim. E de que existe um atendimento fantástico para a produção acontecer. Sim. Né? E isso tem acontecido. Tem acontecido. A gente vem batendo recorde atrás de recorde. O mês passado foi recorde de venda de PME. Né? Esse mês, de novo, vai acontecer. Todo mês cresce. Que legal. Há 15 dias atrás botamos no ar o PF. Pô, cara, tem proposta pra caramba de PF já pra dentro. Só acima de 49 anos. Fantástico. A coisa vai acontecendo. Muito legal. Não tem dúvida. O que você acredita que são grandes oportunidades que a Clean tem, ou para o mercado, ou para o próprio cliente? Grandes oportunidades, eu acho que a gente tem muita oportunidade no mercado corporativo do Rio de Janeiro. Tá bom. Muita. Muito mesmo. Assim, a gente... as empresas, quando entenderem tudo que a gente faz de diferente... Sim. Quando entenderem, não. Quando a gente conseguir transmitir para todas ou o maior número possível, essa é uma grande oportunidade que a gente tem de alavancar nossa carteira. Que ela não precisa pagar por um plano nacional para ter o melhor atendimento possível, a melhor gestão possível, que eu sou uma solução regionalizada para ela que não deixa a desejar para ninguém. E ameaças, meu irmão? Essa unificação do mercado. Isso é uma grande ameaça para a gente. Por que você entende que seja uma ameaça? Grandes players se juntarem é complicado. Muito complicado. A gente, ainda no Rio, tem ativas, tem umas 8, pelo menos, brigando, né?
Sendo que a gente separa o mercado aí em 70% do mercado na mão de 4. Putz. Dessas 4 viram 3, já preocupa. Sim. Sim. Essa é uma preocupação. É que é inevitável, na verdade. É inevitável. É inevitável. E isso corre contra o tempo. Porque quanto maior a cliente tiver, mais bem estruturada ela tiver, menos ela vai sentir isso acontecer. Só que isso leva tempo. Leva tempo eu crescer e uma solução dada como também não é rápido, tá? Não, isso mas é uma rápido ameaça. Atrapalha, né, meu irmão? Eu acho, pelo menos. Sim, mas é uma ameaça, sim. A gente sabe perfeitamente isso. Os movimentos que o mercado toma como um todo. E não é só de operadora, não, tá? Mercados de venda também se consolidarem é preocupante. Porque você acaba criando monopólios ali. Isso aí. E aí você não consegue fazer negociação, você Sem tem dúvida. uma série de coisas. A gente precisa de capilaridade. Capilaridade. Tomara que consiga, né? Tomara que não fique desse jeito, que é chato pra caramba. O mercado de São Paulo passou por isso recentemente, né, cara? Eu acho que é aquele... A gente fala que a gente está desmamando disso. Porque viu que poderia dar um problemaço e começaram a afastar um pouco mais. Mas mesmo assim ainda continuam os resquícios aí de centralização de coisas. Não, e eu falo para todos que trabalham no mercado de saúde. Quando a gente tem uma situação como aconteceu recentemente, já foi, né, da Golden Cross, da questão da junção com a Mil e tudo mais, né? Cara, isso não é bom para mim como profissional, para os meus funcionários. É menos um lugar que tem para poder trabalhar, né? Eu tô falando aqui como CPF, né? E para o cliente que tem menos um produto para escolher, né? Tudo isso. O médico que tem menos uma operadora para poder prestar serviço no consultório dele, o hospital que não vai receber mais clientes daquela bandeira para poder fazer cirurgia ou internar. Então, assim, é um sistema como um todo. Então, porque a galera de casa não tem noção, só para vocês entenderem como é que era a nossa época, na verdade, quando a gente começou, em São Paulo tinha a Vimed, só de A, era a Vimed, a Mico, a Mil, a Meplan, a Mesp. Aí pro B ia para Biovida, Biosaúde, pro C tinha um monte de outras opções. E hoje... G, Greenline, Sancil, e Intermédica. E começou a fazer isso aqui e ficar num ciclo absurdo. E tá brotando operadoras aqui em São Paulo que a gente nem imaginava que poderia brotar. E isso é bom, mas qual que é o medo do corretor? Que essas operadoras que chegaram ou que brotaram não fiquem mais. Ou sejam adquiridas por outra. Tipo, tá me incomodando, vem cá, deixa eu comprar você. E não tem jeito, né, cara? Todo mundo tá à venda, né? Desde que vem. Houve uma polarização muito grande também na questão de hospitais, né? Hoje você tem grandes grupos com muitos hospitais. Sim. Que dificulta mais ainda o lançamento de alguma operadora. Sim. Né? Porque a operadora depender 100% de rede credenciada é muito complicado. É muito refém, né? Muito. É ser muito refém, né? Muito. Entendo. Muito obrigado. Essa foi a análise de SWOT com o Luiz Henrique. Que sensacional. Pontos fortes e fracos, oportunidades, ameaças. Análise SWOT, papo cabeça que... As 3 perguntas agora, voltamos. Muito bem. Olha só. Fazer algumas perguntas aqui que mandaram para mim. Aliás, vou fazer uma pergunta da oh, meu Deus do céu, da Rama Saúde, que ela sempre manda as perguntas aqui. Vou fazer pro Luiz. A segunda pergunta também é o seguinte. E aí ela para você, internamente, só pro Luiz. Como que você reage a alguma coisa que não sai de acordo com o que você quer? Exemplo, como que é o diretor, Luiz, que quando a galera dá umas pisadas na bola, como que você reage? E como que você faz o contrário disso? Ó, a turma tá quase desmaiando aqui. Meu Deus do céu. Isso é uma pergunta de uma corretora que ela sempre manda, não tem jeito. Bacana a pergunta. Porque antes da gente ser o profissional, antes da gente ser o pai de família, antes da gente ser, né, o esposo, antes da gente ser qualquer coisa, a gente é humano, né? Sem dúvida.
Então, o ser humano, que é humano mesmo, ele tem reações naturais, né? Então, óbvio que com o passar do tempo, a maturidade... Você melhorou as suas brabezas, Luiz? Graças a Deus. Você era... Graças a Deus. Por conta da brabeza, eu adquiri uma pressão alta, cabelos brancos, entendeu? Então faz parte, não. Hoje em dia... Mas assim, é muito difícil quando você lida com pessoas, as pessoas terem total entendimento do que você quer. Sim. Do que você precisa, não é Sim. querer, né? Do que você precisa para que a coisa ocorra da melhor maneira possível, né? Então, assim, a gente reage de acordo como... Eu tenho uma relação muito transparente para com meus funcionários, tá? Eles sabem perfeitamente quando é hora e quando não é hora. Mas até quando não é hora... Acaba sendo hora. Acaba sendo hora. Então. Mas eu tenho uma preocupação que o que mais me angustia é que, assim, lá no começo do Papo Cabeça, a gente falou de comercial, remuneração, né, do que é a coisa e tal. O que mais me angustia é as pessoas não entenderem que o comercial, quanto mais ele fazer, mais ele ganha. Você teve essa percepção quando você sai do pós-venda e vai para o comercial. Sem dúvida. Isso brotou em você e falou, opa, peraí, aqui é meu lugar. Sem dúvida, sem dúvida. E eu não consigo admitir que uma pessoa está no comercial e eu tenho que ficar no pé dela para que ela possa querer ganhar dinheiro. Não faz sentido. Mas hoje a gente reage de maneira muito natural, né? Então a gente vai ficando mais... Quem fez PNL sabe que a gente vai ficando mais... Eu sabia. mais maquiavélico, sim, mais estratégico, sim, né? Vai dissociando as coisas. Sem dúvida, né? Há uns 15 dias atrás eu mandei pra minha equipe assim, ó... É igual relacionamento dentro de casa. Enquanto o marido tá reclamando, tá tudo bem, tá? O dia que para de reclamar, se preocupem. Então deixa eu falar. Tá mais ou menos isso, cara. Entendi. Muito bom. Qual foi o seu momento mais difícil dentro da Clean? Meu momento mais difícil dentro da Clean? Que você teve mais dificuldade ou foi mais perrengue, assim? Cara, dificuldade, perrengue. Desafiador, vou imaginar. Desafiador? Cara. A gente tirou um contrato de uma operadora aí que tinha um produto administrado há 25 anos com uma rede maior que a minha, de um cliente internacional com política de compliance no último, vindo para a Clean Saúde. Esse foi o mais desafiador. Como que foi isso, meu irmão? Cara, foi uma... Na unha? Foi uma maturidade profissional que a empresa adquiriu, que eu acho que ela, se não tivesse isso, ela ia levar 15 anos para poder adquirir. Quantas vidas? 9.000. Essa vida. A vinda a São Paulo é interessante. Tem que ver. Entendi. Tem que ver. Mas, assim, ó, antes de mais nada, a gente sempre fala, relações são tudo. As pessoas hoje que capitaneam essa consultoria detentora da conta, todas me conhecem há 15 anos. Trabalham diretamente comigo há 15 anos. Que é aquela métrica que você falou aqui, de não erre. Não pise na bola. Não. Porque o mundo vai girar e você vai encontrar as pessoas que você pisou na bola. Vai. E pelo fato de nunca ter nenhum problema na relação, o que o que pode, o que dá, não dá, não, tudo bem, vamos. E confiou e foi. Que o não é necessário quando possível, desde que tenha base e responsabilidade. Apostou, acreditou, provamos, mostramos, fizemos e está indo já para a primeira renovação de contrato. Depois de um ano, né? Parabéns, meu irmão. Parabéns. Essa foi a mais difícil. A gente aqui não pode dar nome, né? Não, claro. Mas claro. Esse foi o caso mais difícil. Quanto tempo demorou? Essa negociação, uns 3 meses, cara. Tá. Até que não foi muito, né? Não foi muito, não. Mas foi o que é um incessante. problema, porque assim, a ansiedade do corretor, ou a ansiedade da operadora, ou de quem quer que seja, que está ali negociando, quer tanto aquele contrato, mas tem como atender, tem como entregar, você está entendendo, meu irmão? Não que eu estou desdenhando da Clean, não é isso, mas é muito mais essa preocupação do tá bom, fechamos. E agora? Olha a complexidade do processo. Era um contrato não contributário,
de uma operadora que vendia um plano administrado. Você sabe o que é plano administrado, né? Sim. Que o cara vai em qualquer lugar, Sim. né? E que não tem gestão nenhuma do custo, né, velho? Você sabe que é exatamente isso, né? O cara não pagava nada pela utilização. Um contrato possivelmente de muito tempo. 25 anos. Ah, então, você é louco. 25 anos. Você é louco. Não tinha nem a lei... A lei é de... Não, já era regulamentado, Já era lei. porque ele foi sofrendo. Cara, e é administrado. Não tem lei. Que se dane, né? O cara manda conta e paga. Sim. Então, e foi difícil. E a gente, quando migrou, na verdade, tinha uma população até menor, 7 mil e pouco. E a gente, no contrato, eu coloquei faturamento abaixo disso. Porque eu acreditei, cara, se tiver uma demandada aqui de 10%, 15%, beleza. Não teve demandado, o contrato cresceu de tamanho, cara. Uou. Sabe por quê? É o hospital na região onde as pessoas, de fato, moram. Eu tenho um hospital em Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Eu tenho unidade em Bangu. Eu tenho unidade em Campo Grande. Eu tenho um hospital na Barra. Eu tenho um hospital na Tijuca. É onde o cara mora. O que adianta o cara ter o Sírio, o Einstein? Não que eu não queira, eu quero ter. Claro. Mas o cara mora lá. É lá que vai dar atendimento para ele. E aí foi uma enxurrada de colocar dependente. Porque lá no outro não tinha. Não tinha. É identificar a necessidade. Tem produto adequado para cada um, cara. E sabe o que requer isso? Estudo. Sim. E força de vontade de entender o cliente, meu irmão. Sim. Mas não é fácil, né, cara? Não. Dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho. Trabalhar dá trabalho, né? Pode ser um pleonasmo, mas não é. É verdade. Enfim. Falando sobre isso e falando sobre trabalho, falando para sua turma e tal, não sei o quê, de como você estava no pós-venda e que você se identificou com o comercial e você explodiu, que conselho você dá para a galera que está chegando agora numa área comercial, ou entendendo, meu filho hoje, ele está com 21 anos, Mateuzinho, e hoje ele é gestor comercial da Sagrada Família Saúde com o Franco. Que bacana. E eu depois, Luiz Franco. Luiz Rogério Franco, miserável, me deve um dinheiro. E aí, e ele, eu vi uma filmagem dele, que a corretora que ele atende filmou ele dando treinamento. Eu chorei, né, velho? Porra, você é louco! É a mesma coisa que o Zico vê o filho dele jogando bola e indo pra seleção, tá ligado? É mais ou menos isso. E eu, dadas as devidas proporções, eu sou o Zico, mas vir o Matheus dando treinamento, pra mim foi emocionante. Sim. Entende? Que conselho você daria pros Matheus da vida, meu irmão? Cara, vamos lá. Primeiro, estudem. Uma das coisas que mais me incomodava quando eu comecei a trabalhar com plano de saúde era a seguinte, assim, não fala com o Luiz porque ele mexe com plano de saúde. Como mexo com plano de saúde? Tá aqui na vida. Porra, é muito pejorativo, né, meu muito. irmão? Não, e há uma deturpação realmente da pessoa que trabalha com isso, para quem não entende. Só falta falar, você trabalha com o quê? Plano de saúde. Tá, mas do que você trabalha? O que você faz, né? O que é isso? É mais ou menos assim. Hoje, trabalhar com plano de saúde não é mais aquela história de vender plano. Não é isso, cara. Esquece. Tudo requer estudo, conhecimento. Não deixem de perguntar. Não deixem de querer entender as coisas. Eu falo até hoje para todos eles, não decorem nada, entendam. Ficam irritadíssimos comigo. Me vem com uma pergunta, eu volto com 10 para eles. Quando eles me responderem todas elas, eles não precisam nem me perguntar mais. Entende? Desenvolver também, né? E o que eu mais... recado que eu daria... Cara, plano de saúde mudou a minha vida. A minha também. Mudou a minha vida. Total. Então, é possível. Acreditem. Agora não vai cair do céu. Esquece, não vai cair do céu. Hoje, quando a gente pega muita gente jovem para poder contratar, para poder fazer entrevista, o cara já chega querendo ganhar salário de, cara, coordenador. Não quer mais não quer aprender, não quer passar os steps. Meu primeiro salário foi R$180 lá em 2001, cara. R$180, bicho. E não reclamava, não. E fiz por onde acontecer. Agora as pessoas ficam 3 meses dentro da empresa, sai fora. Ganha R$50 a mais, muda de empresa. E cobra muito da empresa. Não se mostrou capaz para a empresa ainda. Entendeu? Então,
Eu acho que a gente vem de umas gerações aí muito... Essas recentes são muito complexas nesse processo de trabalho, né? Até por isso eu acho que talvez ainda tenham pessoas no mercado que têm uma longevidade, né? Absurda, né? Porque não renova, né? Então, mas o que eu tenho percebido, meu irmão, eu não sei se você tem percebido isso também. Tem uma galera 50 a mais, 60 a mais, que está vindo para o mercado de trabalho. Porque existe uma máxima desses caras que esses caras entregam e esses caras fazem por onde acontecer. Sim. Que tem essa mesma ideia de trabalhar, de fazer o negócio acontecer. Porque a galera da nova geração tá complexa, como você disse. Tá complexa demais. Parece que não há prazer mais em você fazer parte de um todo, você obter sucesso com aquilo, né? Então, as coisas são muito individuais, né? Então, vive-se o dia como se não houvesse amanhã. Verdade. Na verdade, né? Você tem um pouco da questão voltada pela falta de princípios, né? As pessoas hoje têm princípios diferentes do que do que você tinha na minha época. Então, eu acho que isso tudo influencia no mercado de hoje, né? Mas, e o que eu vou dizer é o seguinte, a gente precisa de pessoas novas. Mentes novas. Mentes novas, né? Eu aprendo todo dia com cada questionamento que eu recebo de qualquer funcionário meu. Todo dia. Toda pergunta que eles fazem ou qualquer comentário, isso fica na minha mente. Aquilo vai me servir para alguma coisa. E a gente aprende mesmo. Isso é maravilhoso. E que bom, né, que a gente não sabe nada. Ou que a gente não sabe tudo. Sim. Isso que é mais importante. Aí está o grande prazer da vida. É verdade. Aprender todo dia. Verdade. O que você pode dar de mensagem para a galera, para os corretores, as plataformas, de que o que eles podem esperar da Clean para esse ano? Bom, esse ano a gente consolida mais ainda tudo que a gente fez no ano passado. Muito trabalho pela parte da gente. A gente não está parado. Vamos tentar trabalhar para montar uma campanha com a mesma grandiosidade que foi em 2024, mas o que vocês podem esperar da gente é um produto de fato, de qualidade, que entregue o que foi contratado. Muita responsabilidade, a gente está com resultados da carteira maravilhosos, né? Vamos mandar aí... meu amigo Marcelo Renda da Brasil Health todo dia me pede o percentual de reajuste da carteira. Não falei para ele até hoje. Ele vai ficar preocupado. Mas muita seriedade pela nossa parte, muito profissionalismo, mais ferramentas para facilitar o dia a dia deles e, cara, vendam Clean. Esse é o recado que a gente pode dar. No Brasil. Calma que a gente vai chegar. Não, mas vendam Clean pelo Brasil. Pelo Brasil. Para Rio de Janeiro, mas pelo Brasil, isso obviamente. Aí, exatamente. Que a vida online consegue entregar isso. Sem dúvida. Muito obrigado, meu irmão. Cara, gostou? Eu que agradeço. Porra, sensacional. Como eu falei, só faltou a cerveja. Sensacional. Deixa eu chamar o seu time. Vem pra cá. Vem, Cadu. Vem. Apresente seu time, por gentileza. Ele pode entrar aqui, ó, não tem problema. Os outros vão ficar com ciúme. Não, cara. Mas eu não tenho culpa. Vem aqui, ó, pode vir por aqui. Isso aí. Vem atrás do Luiz, pra pegar na câmera, muito melhor. Vem aqui, Cadu, desse lado aqui. Esse aqui, Caduzão, velho. Fantástico. Obrigado por você ter vindo, meu irmão. Agradeço. Baixa um pouquinho pra vocês aparecerem. Isso aí. Agradeço, show. Esse aqui é o Cadu, gestor comercial da Clean, que foi fantástico lá no Rio de Janeiro, no evento do Rio. Maravilhoso. Parabéns. Obrigado por você estar aqui. Foi bacana? Foi maravilhoso. Muito bem. Aprendi muito com vocês aqui. Muito bem. E, por favor, Flávia Matos. Flavinha, vem pra Flávia cá, Matos. Vem pra cá, Flávia. Aparece aqui. Isso. Abaixa. Problema na coluna, calma. Fica tranquilo. Gestora, obrigado. Gostou? Foi bacana? Amei. Que Foi legal, muito bom, que legal. Muito enriquecedor. Gratidão por vocês estarem aqui, de verdade. Eu que agradeço. Meu irmão, parabéns pelo time. Aliás, parabéns para a equipe, para os diretores comerciais, para a presidência, que foi tão gentil com a gente lá. Eu falo com a gente que estava o blog do corretor, estava o Eda, estava eu lá. Enfim, que bacana e que evento maravilhoso e que força que a Clean tem. Parabéns, conte com o Papo Cabeça no que vocês precisarem. Para nós é uma honra ter sido chamado por vocês. E, tamo junto e se precisar de qualquer coisa, a gente tá aqui. A gente que agradece, cara. Muito obrigado mesmo. Manda um recado pra tua turma nessa câmera aqui, meu irmão. Ó, pessoal, a gente tá aqui hoje é fruto do trabalho de todos vocês, tá? Boa. Tem 2 aqui representando
mas todos vocês estão aqui com a gente. Muito bom, muito bom. Beijo pra todos. Sensacional. Família também, né? Se esquecer da mulher, é azedor, né, pô? Amor, te amo, tá? Ó, tô aqui, tá? Trabalhando ainda, hein? Sensacional, sensacional. Eu dou um recado pra vocês. Obrigado por vocês terem ficado até agora com a gente no Papo Cabeça Cast. Gratidão. Um beijo pro meu pai e pra Sônia que tá lá no interior. Obrigado de verdade, Fê. Ó, tamo junto, hein? Vamos estudar, que é o melhor que a gente tem. Vamos ampliar para crescer cada vez mais. E gratidão a todos vocês. Filhão, sucesso. Você ouviu o Luizinho, né? Estuda, procura aprender, procura ser o melhor do que você faz, que você não tem o que perder, só o que ganhar, tá bom? E a gente encerra sempre lá no meião. Valeu, galera. Beijo, vida longa e próspera. E eu vou dar um abraço coletivo aqui, tá? Aqui, ó. Aí! Valeu, irmão! Valeu. Sensacional, cara. Da hora, bicho. Obrigado. Ótimo. Foi bom?